a todas, a todos, né? Eu agradeço pelo convite, pela oportunidade de participar dessa atividade, de dialogar com vocês hoje. E o tema que o Paulo propôs e que eu, claro, concordei, porque é o tema que eu trabalhei nesse meu livro de 2016, que é o dos conteúdos escolares e a ressurreição dos mortos. Então, é um tema que, na verdade, é um desenvolvimento de ideias, conceitos, de teses com as quais venho trabalhando já há algumas décadas, né? Mas por que essa metáfora da ressurreição dos mortos? De onde eu tirei isso? O que eu tenho em mente ao propor um tema dessa natureza, né? Bom, é muito comum nós ouvirmos críticas aos currículos escolares, críticas à escola, críticas aos conteúdos escolares, e nessas críticas é muito comum que se afirme que os conteúdos escolares seriam coisa morta, que os conhecimentos acumulados ao longo da história da humanidade seriam uma coisa morta, sem vida, desvinculados da vida, da prática dos alunos, né? E eu sempre questionei esse tipo de ideia, e à medida que eu fui aprofundando os meus estudos, esses questionamentos foram se tornando ainda mais intensos. Se a gente, por exemplo, lê em Antônio Gramsci, uma análise que ele faz nos cadernos do cárcere sobre o princípio educativo, e ao analisar o que ele considera ser o princípio educativo, que é o trabalho como princípio educativo, não o trabalho na sua forma capitalista, né? Não o trabalho alienado realizado na forma capitalista, mas o trabalho como atividade pela qual o ser humano se relaciona com a natureza, transforma a natureza para poder satisfazer as suas necessidades, para poder produzir os meios de satisfação das necessidades humanas. E então Gramsci considera que o trabalho é o princípio educativo que está presente desde o currículo da escola elementar, né, quando ele, por exemplo, Antônio Gramsci analisa a escola tradicional e analisa o que era o currículo da escola tradicional. Bem, não que Gramsci esteja já defendendo a escola tradicional, mas ele está analisando qual era o significado da escola tradicional no seu momento histórico, coisa que muita gente não faz, né? Fala da escola tradicional, desvinculando-a da história, retirando ela da história e aí construindo caricaturas sobre a escola tradicional e fazendo a crítica em cima dessas caricaturas e não a partir de uma análise que historicize o pensamento pedagógico, que historicize as teorias pedagógicas. Bem, quando Gramsci está analisando, então, a escola tradicional, situando-a no seu momento histórico, ele dá como um exemplo o ensino que existia na escola tradicional da gramática do latim, que, aliás, foi alvo de duras críticas, né, por parte dos pensadores, dos educadores escolanovistas, que viram no ensino de latim um dos melhores exemplos do quanto a escola tradicional trabalharia só com coisas mortas, distantes da vida dos alunos. E aí Gramsci comenta, de fato, o ensino do latim trabalhava com uma língua morta, o latim como uma língua morta. E nesse sentido, o ensino do latim e da gramática do latim era quase como estudar um cadáver, né? Estudar a anatomia, fazer a dissecação para poder conhecer então aquele corpo. No caso, o corpo é uma língua morta. E aí diz Gramsci, sim, no ensino da gramática do latim trabalhava-se com uma coisa morta.
Mas aí ele afirma, porém, por detrás de todo morto há sempre um grande vivo. E essa afirmação do Gramsci sempre me intrigou, sempre me fez pensar sobre o significado dela. Também me fez pensar muito uma análise que Marx apresenta nos seus estudos, da sociedade capitalista e das relações entre capital e trabalho no capitalismo. Ah, Marx, nessas análises, ele aborda as relações entre o que ele chama o trabalho vivo e o trabalho morto. O trabalho vivo é o trabalhador em ação, né? É a força de trabalho em movimento. Isso é o trabalho vivo, é a força de trabalho. O trabalho morto é o trabalho já realizado, é o trabalho já objetivado. O trabalho já realizado, já objetivado, ele pode estar contido, acumulado nos meios de trabalho, por exemplo, as máquinas, as ferramentas, enfim, tudo aquilo que é usado como meio de trabalho. Acontece que na sociedade capitalista, esses meios de trabalho que contêm trabalho passado, trabalho objetivado ou, usando aí a expressão de Marx, trabalho morto, né, transforma-se em capital. Então, o trabalho passado, objetivado, que constitui os meios de produção, todos sabemos que na sociedade capitalista isso é o capital. Esse trabalho morto, objetivado nos meios de produção, deveria, numa situação de não alienação, estar posto como meio para o trabalho vivo alcançar seus objetivos. Só que na sociedade capitalista essa relação se inverte. Não é o trabalho morto que é um meio para o trabalhador alcançar objetivos na produção. É o trabalhador que se torna um meio explorado pelo trabalho morto, já que o trabalho morto transformou-se em capital. Então, essa é uma análise que Marx faz das relações entre o trabalho objetivado e o trabalho em movimento, em ação, tal como ela ocorre nas relações entre capital e trabalho na sociedade capitalista. Porém, essa análise que Marx faz, ela não se limita às condições do trabalho explorado e alienado da sociedade capitalista. Essa análise de Marx, ela já traz um modelo de análise teórica para compreendermos mais amplamente a dialética entre trabalho passado, trabalho objetivado, trabalho morto e o trabalho vivo. Essa dialética entre trabalho morto e trabalho vivo, ela vai muito além da sociedade capitalista. Ela já existia antes de existir o capitalismo, ela já existia desde os primórdios da evolução da humanidade, e essa dialética entre trabalho vivo e trabalho morto existe mesmo na sociedade capitalista em circunstâncias nas quais não há essa relação entre capital e trabalho, não há a exploração do trabalho para a produção da mais-valia. E essa relação entre trabalho vivo e trabalho morto continuará a existir para além da sociedade capitalista. Bom, então, essa análise de Marx sempre me chamou a atenção, porque Marx mostra com muita clareza como o trabalho vivo precisa do trabalho morto para se efetivar. Como que o trabalhador precisa dos meios. Como que o sujeito que age precisa dos meios para que ele possa alcançar os objetivos da atividade. E esses meios, eles são tão importantes no processo de se alcançar os objetivos da atividade que eles não só transformam o objeto ou os objetos para os quais se dirigem as ações humanas,
como eles transformam aos próprios seres humanos, né? Marx analisou que a atividade de trabalho mediada pelas ferramentas transforma os objetos e transforma aos próprios seres humanos, transforma o mundo objetivo e transforma o mundo subjetivo. Vygotsky analisou como que os instrumentos psicológicos, isto é, os signos, nas relações entre os seres humanos, agem não só sobre o outro, como retroagem sobre o próprio indivíduo que esteja se utilizando de instrumentos, de sistemas, de instrumentos psicológicos para se comunicar, para influenciar o psiquismo de outra pessoa. É o que está acontecendo aqui neste momento. Eu estou me utilizando da língua falada, que é um sistema de instrumentos psicológicos, um sistema de signos, para produzir movimento no pensamento de vocês. Mas, ao mesmo tempo, o meu pensamento está se movimentando de acordo com esse sistema de instrumentos psicológicos que estou empregando. Uma outra análise de Marx que também me fez pensar sobre essa relação entre trabalho vivo e trabalho morto é uma análise que ele faz na introdução de uma obra dele intitulada O 18 Brumário de Luiz Bonaparte. Lá, Marx afirma que toda vez que os seres humanos estão empenhados em revolucionar o mundo, em transformar o mundo de maneira revolucionária, eles, né, os sujeitos que estão buscando transformar o mundo, chamam em seu apoio o pensamento das gerações passadas, os espíritos das gerações passadas, né? E aí Marx faz essa análise tanto no sentido negativo como no sentido positivo. No sentido negativo, ele afirma que é, os espíritos, o pensamento, as ideias das gerações passadas oprimem como um pesadelo os nossos cérebros. Então, que a gente acaba, de certa maneira, muitas vezes se aprisionando a ideias do passado, a formas de ver o mundo de outras épocas, de outras gerações, e isso pode dificultar nossa relação com novos problemas, com novas realidades que estão se colocando diante de nós e pode dificultar o próprio processo revolucionário, o processo de transformação social. Ao mesmo tempo, nessa análise de Marx está contida uma questão, uma análise positiva, que é o de que para criarmos algo novo, nós precisamos incorporar ao nosso pensamento, aos nossos sentimentos, às nossas ações, precisamos incorporar as experiências das gerações passadas. Então, tudo isso eu fui trabalhando, né, nos meus estudos, nas minhas análises, e cheguei a essa formulação de que o trabalho educativo, né, é um trabalho de ressurreição dos mortos. E quando eu falo trabalho educativo, é claro que primeiro estou pensando na questão escolar, no trabalho educativo na escola, mas não só no trabalho educativo escolar. Na verdade, a educação em geral, na escola e fora da escola, é um processo que podemos considerar como um processo que traz a atividade que está em repouso na cultura humana, a atividade que está acumulada, objetivada, sintetizada nas produções culturais humanas. É por meio dos processos educativos que essa atividade que está ali, digamos assim, em estado de latência, ela é trazida à vida novamente. É por meio da educação que os indivíduos das novas gerações, desde a infância, desde a mais tenra idade, começam a incorporar as suas ações às produções culturais humanas, tanto no sentido
da materialidade mais elementar que faça parte da vida cotidiana das pessoas, como também no sentido das produções simbólicas, das produções no campo das ideias, dos instrumentos de signos para, né, perdão, dos instrumentos psicológicos ou sistemas de signos para usar a conceituação vigotskiana. Essas produções humanas, elas são sínteses de atividade. Elas carregam a atividade humana de uma tal maneira sintetizada, condensada, que quando nós, cada um de nós, se apropria da cultura, se apropria das produções, das objetivações do gênero humano, isso coloca em movimento todo o nosso ser, toda a nossa individualidade, tanto no sentido material, objetivo, eu diria, corporal, físico, como no sentido mental. E quando fala sentido mental, é tanto o cognitivo quanto o afetivo, tanto o racional como o emocional, na unidade entre afetivo e cognitivo, que Vygotsky sempre ressaltou, né? Então, a atividade humana, ela não existe só quando tem indivíduos vivos agindo. A atividade humana, ela vai se acumulando, ela vai se objetivando, ela vai se incorporando à cultura. Portanto, afirmar que os conteúdos escolares são coisa morta é analisar os conhecimentos retirando-os da história. E os conhecimentos, na verdade, eles estão inseridos na história, eles fazem parte do curso da história humana, desse longo percurso que a humanidade vem fazendo, com muitas lutas, com muitos conflitos, com muitos desafios, com muito sofrimento, com muitas contradições, mas é um processo no qual a humanidade vem acumulando experiências, conhecimentos, formas de agir, formas de pensar, formas de sentir, com as quais nós não nascemos. Nós precisamos realizar esse processo de apropriação, de incorporação dessa riqueza da atividade humana à nossa atividade como pessoas hoje. E, ao mesmo tempo, à medida que nós vamos crescendo e nos tornando adultos, nós nos encarregamos de passar toda essa experiência e essa cultura para as novas gerações. Marx, na ideologia alemã, afirmou que a história nada mais é do que uma sucessão das gerações, sendo que cada geração passa à geração seguinte toda uma massa de forças produtivas, de capacidades, enfim, de condições de vida. Então, o processo de continuidade da história, o processo de continuidade da cultura. É por isso que, nesse livro, Os Conteúdos Escolares e a Ressurreição dos Mortos, há um capítulo no qual eu analiso o conceito dialético de reprodução e afirmo que, na perspectiva da pedagogia histórico-crítica, a educação pode sim ser vista como um processo dialético de reprodução da humanidade, reprodução do humano em cada indivíduo. Para isso, eu me apoio no conceito do professor Saviani de trabalho educativo. O professor Saviani afirma que o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. Citei agora, literalmente, a definição de trabalho educativo do professor Saviani. Alguém poderia me dizer, Newton, tem um porém. Nessa definição que você acabou de citar, não é usada a palavra reprodução. O
professor Safiani não fala que o trabalho educativo é o ato de reproduzir. Ele diz que é o ato de produzir. Bem, mas prestemos uma atenção mais cuidadosa ao conceito, né? É o ato de produzir o quê? Produzir nos indivíduos a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos seres humanos. Então, o trabalho educativo é o ato de produzir no indivíduo algo que já vem sendo produzido ao longo da história. A humanidade que já existe na sociedade deve ser produzida novamente em cada indivíduo. A humanidade que é uma conquista histórica, uma conquista permanente da história, uma conquista permanente da humanidade no seu conjunto, do gênero humano no seu conjunto, isso deve ser produzido novamente em cada indivíduo. Ora, produzir novamente algo que já existe é reproduzir. Só que aí então a gente precisa superar um conceito lógico formal de reprodução e trabalhar com um conceito dialético de reprodução. Porque se a gente ficar preso exclusivamente ao modo de pensar lógico formal, e não estou aqui dizendo que a lógica formal não seja necessária, ela é necessária, é preciso dominar a lógica formal, mas ela é insuficiente. Ela por si só não nos possibilita compreendermos os processos de transformação da realidade, porque esses processos de transformação da realidade eles são movidos por contradições. Contradições não no sentido de incoerências, mas no sentido dialético de luta de polos contrários, de luta de polos opostos. Polos opostos que estão em luta, mas que mantêm uma unidade. Então, o processo de reprodução, ele é essencialmente um processo dialético. Por quê? Porque no processo de reprodução existem dois polos opostos. Um é o da conservação do que já existe. O outro é o da criação de algo novo. Na reprodução acontecem as duas coisas. Acontece a conservação do que já existe e acontece a criação de algo novo. Pensemos na reprodução diária de cada um de nós como pessoa, como indivíduo. Todos os dias nós nos reproduzimos, ou seja, nós produzimos a continuidade da nossa existência individual. E a gente sabe que tem que agir para garantir diariamente essa reprodução da nossa individualidade. Pois bem, então vamos pensar. Eu, Newton, eu sou Newton Duarte. Eu era Newton Duarte ontem. Eu era Newton Duarte há um ano atrás. Eu era o Newton Duarte há 10 anos atrás. Há 20 anos atrás. Há 30 anos atrás. Bem, mas o que eu era como pessoa, como indivíduo há 30 anos atrás, manteve-se exatamente igual ao que eu sou hoje como indivíduo? Não. Eu sou o mesmo e, ao mesmo tempo, eu não sou a mesma pessoa. Eu sou, continuo a ser o Newton Duarte, que existia há 30 anos atrás, mas já sou diferente do que eu era há 30 anos atrás. Então, na minha reprodução, houve tanto a conservação como o surgimento do novo. Porque se tivesse acontecido só o surgimento do novo, eu não seria mais a mesma pessoa. Eu seria outra pessoa. Mas, na verdade, eu sou a mesma pessoa e eu não sou a mesma pessoa. Eu sou a mesma pessoa e eu sou outra pessoa. É um processo movido por essa contradição entre permanecer aquilo que somos, conservar aquilo que somos
e, ao mesmo tempo, ir surgindo algo novo, algo diferente daquilo que nós somos. Em termos, na terminologia, vamos dizer, da questão da lógica, né, é a unidade entre identidade e não identidade. Identidade quer dizer eu sou igual a eu. E a não identidade é eu sou diferente de mim mesmo. Isso é a não identidade. Então, o princípio da identidade, A igual a A. Princípio da não identidade, A diferente de B. A, então, nesse caso, A não pode ser A e B ao mesmo tempo. A não pode ser igual a ele e diferente dele ao mesmo tempo. Pois pela dialética, pelo processo contraditório de transformação permanente da realidade, eu posso ser eu, conservar o que sou e ao mesmo tempo me transformar em algo diferente do que sou. E isso não ocorre só com a individualidade. Isso ocorre, por exemplo, com a língua falada, da qual estou me utilizando agora. Eu estou me utilizando da língua portuguesa falada no Brasil. Pois bem, a língua portuguesa falada no Brasil é reproduzida a cada dia. A cada dia nós reproduzimos a língua portuguesa, porque nós a empregamos todos os dias. E nós também reproduzimos a língua portuguesa não só por voltou? Ah, nós reproduzimos a língua portuguesa falada no Brasil diariamente porque a empregamos, porque nos utilizamos dela para nos comunicarmos, mas também porque nós ensinamos as novas gerações a empregarem essa língua. Eu tenho uma filha, a Aurora, que tem 2 anos de idade. Ela está exatamente nesse processo de aprendizagem da língua falada, de domínio da língua portuguesa falada. Então, isso é um processo de reprodução de um idioma falado. Pois bem, essa reprodução, por um lado, faz com que a língua portuguesa falada no Brasil continue a existir, portanto, há um processo de preservação, de conservação daquilo que existe, porém, diariamente, nós vamos realizando, muitas vezes sem nos darmos conta, modificações na língua portuguesa falada no Brasil. Essa língua que falamos hoje não é exatamente a mesma que era falada, por exemplo, há 100 anos atrás. A língua portuguesa falada há 100 anos atrás tinha diferenças, falada no Brasil, tinha diferenças significativas em relação à que tem hoje. Mas continua sendo ainda a língua portuguesa, continua sendo a língua portuguesa falada no Brasil. Então, para dar exemplos, para mostrar que o processo de reprodução da cultura, o processo de reprodução da humanidade existente na sociedade e na cultura, não é um processo de mera repetição idêntica daquilo que já existia. Existe a continuidade do que já existia e existe também a transformação, existe a criação do novo. Não há tempo aqui para nos estendermos em muitos detalhamentos do ponto de vista da teoria psicológica, mas não resisto a assinalar, até porque estou vendo isso na minha filha, na Aurora, todos os dias, né? A importância da imitação. Como que a imitação, né, é importantíssima na aprendizagem humana e
falta às pessoas, muitas vezes, uma compreensão de como a imitação é um processo dialético. A criança, quando imita aquilo que ela vê, aquilo que ela ouve, aquilo que as pessoas fazem, né? Ela, na verdade, está ao mesmo tempo, né, digamos assim, conservando algo que ela viu o outro fazer, mas ao mesmo tempo ela não deixa de colocar nessa imitação uma parcela da sua interpretação, do como ela está vendo, como ela está se apropriando daquilo que ela viu os outros fazer. Então, na imitação também nós temos esse processo dialético de continuidade do que existe e criação do novo. Mas voltemos à questão, então, da ressurreição dos mortos. Então, nos conhecimentos, nas produções culturais humanas, está contida toda essa riqueza da atividade. E essa riqueza da atividade precisa ser trazida para a vida, para a atividade das pessoas hoje, das novas gerações. Nesse sentido, então, o ato educativo, ele opera essa ressurreição dos mortos, porque ele traz essa atividade das gerações passadas à vida novamente. Ele faz com que essa atividade se incorpore ao agir das pessoas nos dias de hoje. Não é por acaso que eu emprego aí na abertura do capítulo desse meu livro, né? Que é o. Deixa eu abrir aqui o capítulo. Ah, perdoe-me, eu havia aberto o capítulo e depois fechei. Deixa eu só abrir aqui na minha tela. Não, não é que eu fechei, é que eu agora estou no outro equipamento, né? Deixa eu abrir aqui na minha tela o, o livro, o arquivo que eu tenho, desse livro, Os Conteúdos Escolares e a Ressurreição dos Mortos, no capítulo que, aliás, é o capítulo que dá o nome ao livro, né? Que, deixa eu abrir aqui, é o capítulo 4 do livro, intitulado exatamente O Ensino Escolar como Ressurreição dos Mortos. Então, deixa eu ir lá para a página 48, onde começa o capítulo, está aqui. Eu usei como epígrafe desse capítulo, então como uma citação que abre o capítulo, né? Uma fala de uma personagem de um romance de um autor brasileiro, que com certeza vocês conhecem, Érico Veríssimo. Érico Veríssimo, autor gaúcho, muito famoso, entre outras obras, pela obra O Tempo e o Vento, uma obra em 4 volumes. E eu, pessoalmente, gosto demais de um dos livros do Érico Veríssimo, intitulado Incidente em Antares. E é desse livro que eu extraí essa citação. Tem uma personagem, que é a Dona Quita, né, que é um dos 7 mortos que, na fictícia cidade de Antares, que estava numa greve geral. A história se passa pouco antes do golpe que instaurou a ditadura no Brasil, a ditadura de 1900, a partir de 1964. Então, a cidade estava fazendo uma greve geral, os coveiros estão em greve, e aí, então, morrem 7 pessoas e elas não podem ser enterradas. Os seus corpos não podem ser enterrados. E um desses personagens que morreram, né, é uma poderosa senhora, né, da burguesia local, conhecida como Dona Quita. E
Como os caixões estão do lado de fora do cemitério, que eles não puderam ser enterrados, né? Tem um larápio que ouviu um boato de que a dona Quita, rica, teria sido enterrada com as suas joias. E foi lá para tentar roubar as joias dela. O que ele não sabia que as filhas e genros dela já haviam roubado as joias antes dela ser enterrada. Ela não foi enterrada com as joias, embora isso tivesse no seu testamento. E aí foi lá o larápio para tentar roubar as joias dela, abre o caixão. Quando ele abre o caixão, ela abre os olhos. E no que ela abre os olhos, ele fica assustadíssimo, sabe que brasileiro é muito supersticioso com essa coisa dos mortos, né? Ele fica assustadíssimo e sai correndo, morrendo de medo, né? Aí ela se levanta e vai batendo assim nos outros caixões e não há, alguém responde, oi. Aí ela abre, né? Com os parafusos lá, consegue tirar a tampa do caixão e sai de lá um advogado que aliás era um advogado dos ricos lá da cidade também, né? Talvez mais gatuno do que o gatuno que teria tentado roubar as joias dela. E um, eles começam a conversar. E aí eles abrem todos os caixões, saem todos lá dos seus caixões, começam a conversar e discutir o que teria acontecido, por que eles estavam ali, por que não foram enterrados, e decidem que eles vão para a cidade. Vão para a cidade, no dia seguinte vão exigir o seu direito. E o direito de morto é o quê? Ser enterrado. Então, que no dia seguinte eles iriam à cidade para fazer a sua manifestação como mortos e exigir o seu direito a serem enterrados. E é justamente quando eles estão ali reunidos conversando, né, que num certo momento a dona Quita pergunta: se somos mesmo cadáveres, como se explica que estamos aqui falando, trocando opiniões e ideias com a memória funcionando? Aí eu pego essa ideia exatamente para pensar sobre os conhecimentos e os conteúdos escolares, sobre as obras clássicas da humanidade. Ontem, na aula que eu dei para pós-graduação, tratando coincidentemente desse mesmo assunto, eu usei uma imagem com meus alunos, né? Eu falei, imaginem que vocês entrem numa biblioteca e imagine que algum de vocês tivesse uma capacidade, digamos, sei lá, extrasensorial, né? De tal maneira que essa capacidade consistisse em ouvir aquilo que está num livro. Então, você ouve as vozes que estão no livro, as vozes dos autores, o que os autores estão falando, o que eles estão argumentando, o que eles estão defendendo, o que eles estão criticando e assim por diante. Imagine que você entre numa biblioteca. Será ensurdecedor. Muita gente falando muita coisa. Aí você vai ter que gritar, pedir que fique em silêncio, porque você vai ter que ouvir um de cada vez. No máximo, dois, três ou quatro. Então você vai às prateleiras da biblioteca, pega um, dois, três ou quatro livros, senta-se a uma mesa, abre os livros, começa a ler e começa a fazer comparações, estabelecer relações. Os autores estão dialogando entre si e com você. Então, eu pergunto, se os conteúdos escolares, se os conhecimentos clássicos são coisas mortas, eu faço a mesma pergunta da dona Quita. Como se explica que eles estejam falando, raciocinando, com a memória funcionando? É porque, na verdade, esses mortos estão ali à espera de serem ressuscitados. Esses mortos que são os conhecimentos, que é o pensamento de gerações e gerações acumulado nos livros, acumulado nas grandes obras da cultura humana, tudo isso está ali à espera de ser trazido à vida novamente. Tem, inclusive, agora me vem à mente uma canção do Chico Buarque, né, que ele fala que o amor
ficará guardado numa gaveta, num armário, e que lá no futuro, milênios, milênios, né, o Rio de Janeiro seria então uma cidade submersa, escafandristas viriam pesquisar assim essa vestígios da estranha civilização do passado e encontrariam lá o amor, como ele diz assim, o amor que deixei para você. Porque não se afobe não, que nada é para já, amores serão sempre amáveis, futuros amantes amarão, quiçá sem saber, o amor que um dia eu deixei para você. Então, essa é a letra da canção do Chico Buarque. Então, é a ideia de que até os sentimentos ficam objetivados. Eles ficam na cultura e eles podem ser trazidos à vida novamente num outro momento, por outras pessoas, em outras situações. Então, a escola, ela faz isso, o trabalho educativo faz isso, ressuscita os mortos. Só que tem uma coisa: quando a gente ressuscita os mortos se apoderam de nós. Eles se incorporam à nossa individualidade e passam a agir por meio de nós. Quantas vezes um escritor não afirmou que ele começa a escrever uma obra e os personagens tomam vida própria e a trama segue o caminho próprio e que ele, escritor, não consegue mudar a direção, que tem que ir naquela direção. Os personagens assim o exigem, a trama assim o exige. No capítulo do meu livro, eu dou o exemplo de uma compositora brasileira que recebeu a letra de um letrista e no que ela foi lendo a letra, a melodia já veio de imediato na mente dela. E ela ficou tão assustada com isso que ela ficou pensando: nossa, será que eu estou plagiando alguém? Será que eu já ouvi isso em outro momento e não estou me lembrando onde eu ouvi, de quem seria, né? E aí ela passa-se um tempo, né? Até que ela chega à conclusão que não, que na verdade é composição dela mesmo. E aí, como ela está sendo entrevistada, né? O entrevistador pergunta: mas então o que você acha que aconteceu? Como é que veio essa música, né? Aí ela explica de maneira místico-religiosa. Ela diz: acho que foi Deus, né? Deus resolveu me dar essa música e na hora ele me deu, né? Na verdade, né, se a gente analisar do ponto de vista histórico-cultural, na perspectiva do materialismo histórico-dialético, né, a música, essa melodia, formou-se no cérebro dela pelo movimento da subjetividade dela, mas um movimento da subjetividade que foi conduzido pelas gerações passadas, conduzido por toda a riqueza musical da qual ela já havia se apropriado ao longo da sua vida, da sua trajetória, das suas aprendizagens, das suas vivências, da sua experiência como compositora. Então, toda essa riqueza musical incorporou-se ao ser dela e passou a agir, né, dentro dela. É nesse sentido metafórico que eu afirmo que, se nós ressuscitamos os mortos se apoderam de nós. Mesma coisa do ponto de vista intelectual cognitivo. A gente vai estudando os autores, a gente vai estudando as teorias, vai se apropriando dos conceitos, das abstrações, das formas de pensar, das relações lógicas. Tudo isso começa a operar no nosso cérebro. A gente vai se apropriando da linguagem em formas mais ricas, mais elaboradas, mais complexas, e tudo isso vai se movimentando no nosso cérebro, vai fazendo parte do nosso ser, vai se colocando nas nossas ações. Os mortos se apoderam dos vivos, porque os vivos ressuscitam os mortos. Essa é uma dialética do processo educativo, do trabalho educativo. E essa dialética é fundamental que nós a exploremos na perspectiva que é a da pedagogia histórico-crítica, de busca de transformação da realidade social. Nós queremos transformar a realidade social.
Nós queremos construir uma outra sociedade para além do capitalismo. O capitalismo já esgotou todas as possibilidades que tinha de gerar humanização verdadeira. O capitalismo agora está gerando destruição, destruição da natureza e destruição da humanidade. Nós precisamos superar o capitalismo, precisamos superar a sociedade do capital. Mas não faremos isso se nós não compreendemos essa sociedade, se nós não compreendemos as contradições que movem e que, ao mesmo tempo, emperram essa sociedade. Se nós não compreendemos as contradições que estão no núcleo do movimento da história e das relações entre sociedade e natureza, e as contradições que marcam a vida humana na sociedade contemporânea. Para tudo isso, nós precisamos chamar em nosso auxílio as gerações passadas. Precisamos dominar esse conhecimento, essa riqueza cultural. Não para nos relacionarmos de maneira acrítica e passiva diante de tudo isso, mas para incorporarmos a nossa prática social, incorporarmos a nossa vida, incorporarmos as nossas lutas e darmos um salto. Um salto tanto na vida de cada um de nós, que é o salto caracterizado pela catarse, como eu analiso num texto que não está nesse livro, porque foi escrito depois, né, foi publicado no ano passado, em 2019, há um texto de minha autoria intitulado A Catarse na Didática da Pedagogia Histórico-Crítica, onde eu procuro explorar essa questão da catarse e defino a catarse como um salto qualitativo na relação entre a subjetividade individual e a objetividade sociocultural. Pois bem, essas catarses que ocorrem desde a infância, desde a mais tenra infância, essas catarses vão nos transformando. Mas nós precisamos, para realizarmos essas catarses individuais e coletivas, né? A revolução é uma grande catarse coletiva, é um grande salto qualitativo transformador da realidade, transformador do mundo externo e transformador das próprias pessoas. Para isso, nós precisamos chamar em nosso apoio, em nosso auxílio, as gerações passadas, fazendo a crítica, estudando, analisando, superando por incorporação, mas não é possível criarmos o novo a não ser a partir da apropriação do que já existe. E a educação escolar tem uma importância decisiva, uma importância fundamental nesse processo. Não é por acaso que as forças pró-capitalistas de todo tipo têm atacado a escola há muito tempo, especialmente a escola pública, para fazer com que a escola pública não socialize o conhecimento nas suas formas mais ricas, não socialize o conhecimento científico da natureza, o conhecimento científico da sociedade, não socialize a arte, não socialize a filosofia. O pensamento pró-capitalista quer que a escola destinada aos filhos da classe trabalhadora seja uma escola com currículo absolutamente empobrecido, currículo que não ultrapasse as necessidades mais imediatas da vida cotidiana e da reprodução da divisão social do trabalho. Pois bem, é na direção oposta que luta a pedagogia histórico-crítica, por uma escola com currículo rico, rico no sentido de humanização, rico no sentido do conhecimento, das grandes conquistas da história da humanidade em termos de conhecimento que precisam sim ser reproduzidas, precisam ser passadas para as novas gerações. É por isso que, então, o tema proposto para a nossa conversa de hoje foi esse tema, que é o título do meu livro, Os Conteúdos Escolares e a Ressurreição dos Mortos. Eu ultrapassei um pouco aqui, estou olhando o relógio, o tempo que eu mesmo havia determinado, né, que seria 8h30, passei um pouquinho, mas tudo bem, acho que podemos agora abrir para debate, perguntas, questionamentos, posicionamentos, estou à disposição de vocês.
Muito obrigada, professor Newton. A sua fala foi ótima, muito importante nesse momento para reflexão, especialmente dos professores. Nós temos no público também psicólogos, assistentes sociais, então diversas outras pessoas interessadas na pedagogia histórico-crítica, na psicologia histórico-cultural. Eu tenho uma pergunta da Juliana Lima, de Campo Grande. No Sim. atual contexto de formação de professores, podemos dizer que há uma intencionalidade na formação de uma concepção de mundo alienado? Eu diria que, em parte, sim, em parte há essa intencionalidade, que é a de empobrecimento da formação de professores, dos currículos da formação de professores, das estratégias didáticas empregadas na formação de professores, né? Um empobrecimento em termos de utilização de um corpo docente cada vez mais explorado, cada vez mais mal pago, que trabalha sobrecarregado, uma formação docente predominantemente por cursos em EAD, cursos à distância. Então, nós temos um processo, sim, que em parte visa produção da alienação do professor, porque isso interessa sobremaneira ao processo de manutenção da ideologia dominante, né, de uma visão de mundo pró-capitalista. Temos também um processo de empobrecimento da formação de professores, em consequência de razões, como eu acabei de mencionar, econômico-financeiras, ou seja, cada vez menos se investir nas instituições públicas de formação de professores, cada vez mais deixar a formação de professores nas mãos da iniciativa privada, e a iniciativa privada, por sua vez, cada vez buscando investir menos nos cursos de formação de professores para obter mais retorno financeiro. Então, temos esse processo e também temos o processo de influência sobre a formação de professores daquelas concepções pedagógicas que eu tenho chamado de pedagogias do aprender a aprender, que são pedagogias que se opõem à própria essência do trabalho docente, porque afirmam que o trabalho do professor, da professora, não é ensinar, que é o aluno que por si só constrói o seu saber, que é o aluno que aprende a partir da prática, que a tarefa do professor é apenas a de criar condições favoráveis para um processo no qual o indivíduo construa suas competências, que é a linguagem por exemplo, da pedagogia das competências, que é uma das pedagogias do aprender a aprender que muito influencia a formação de professores, que muito influencia os cursos superiores de um modo geral, ensino médio e assim por diante. Então, nós temos uma multiplicidade de dimensões e de fatores influenciando de maneira negativa a formação de professores. Concepções pedagógicas, interesses econômico-financeiros e interesses político-ideológicos. Então, nesse sentido, há sim uma intencionalidade em termos de fazer com que a formação de professores não produza catarses, no sentido de transformação, de superação de visões de mundo alienadas e alienantes. E hoje em dia não podemos deixar de acrescentar, para encerrar minha resposta, o gravíssimo problema do obscurantismo beligerante que se espalhou por nosso país, que tem como principal líder o atual presidente da República, mas que é um fenômeno que vai muito além desse indivíduo, é um fenômeno que se alastrou por toda a sociedade brasileira, um fenômeno gravíssimo que combate o conhecimento, que ataca o conhecimento de maneira agressiva. Por isso que eu chamo de obscurantismo beligerante. Isso também afeta a formação de professores,
porque o obscurantismo beligerante também chega à formação de professores, também ataca a formação de professores para que os professores estejam entre aqueles que possam ser reféns de tantas mentiras, de tantas distorções, de tantas negações da verdade, do conhecimento que o obscurantismo tem feito na nossa sociedade. Então, de fato, há uma intensa guerra ideológica em torno à formação de professores. Muito obrigada, professor. A pergunta agora é do Alan Nantes. Como fazer uma escola livre se o Estado domina e dita as regras dos caminhos a serem seguidos? Eu tenho uma análise do Estado que é uma análise baseada na dialética marxista. Eu entendo que o Estado ele é atravessado pela luta de classes. O Estado não é monolítico. O Estado não está a serviço exclusivamente do capital, da classe dominante. O Estado está a serviço predominantemente da classe dominante, predominantemente do capital. Mas essa predominância, essa hegemonia da classe dominante em termos do domínio do Estado não é absoluta. Existe luta de classes, existem contradições. E a educação pública também é perpassada pelas contradições, é perpassada pela luta de classes. Então, é possível, sim, trabalhar por uma educação lutar por uma educação libertadora no interior da esfera pública, na escola pública. Isso é fundamental, isso é essencial na perspectiva da pedagogia histórico-crítica. Por uma questão bastante objetiva. Se nós defendemos a socialização caiu a minha conexão, mas espero ter voltado. Então, eu estava dizendo que, para a pedagogia histórico-crítica, é fundamental a análise dessas contradições que se fazem presentes no Estado e na educação pública, porque exatamente a pedagogia histórico-crítica defende a socialização do saber sistematizado, como formulou o professor Saviani no seu livro Pedagogia Histórico-Crítica, Primeiras Aproximações. Ora, como é possível alcançar a socialização do saber sistematizado sem a criação, o desenvolvimento, o fortalecimento de um sistema nacional de ensino, um sistema nacional de educação pública? Então, sim, nós precisamos da educação pública para socializar o conhecimento. Porque podem existir escolas particulares que sejam ótimas, excelentes escolas, e que transmitam conhecimento de valor, conhecimento rico, enriquecedor. Porém, serão sempre escolas para uma pequena parcela. Não serão escolas para toda a sociedade. Não serão escolas voltadas para a socialização do conhecimento, porque socialização significa atingir a todos. Então, nós precisamos sim da educação pública. E é trabalhando com as contradições da educação pública que nós faremos avançar a luta por uma educação libertadora. Muito bom, professor. A pergunta agora é da Karen Paz. Quando os professores não possuem o compromisso de apropriação e transmissão dos conhecimentos mais elaborados, podemos refletir que no plano essencial não estamos cumprindo com a nossa função social? Nós, professores, em todos os níveis da educação, desde a educação infantil até o ensino superior, somos indivíduos
inseridos numa sociedade contraditória. Nós fazemos parte dessa sociedade. A sociedade não é uma coisa externa a nós. Nós existimos dentro dessa sociedade. Então, nós também, essa sociedade, ela existe, corrigindo um pouco o que eu falei, ela existe externamente a nós, mas ela também está dentro de nós. Nós somos seres sociais. Então, todos nós fazemos parte de processos que carregam alienação. Não existem indivíduos alienados e indivíduos não alienados. Não existem atividades alienadas e atividades não alienadas nessa sociedade. O que a gente pode dizer é que existem graus maiores ou menores de alienação. Nós podemos dizer que em certos campos da vida e das nossas atividades, nós somos menos alienados. Em outros campos da nossa vida, em outras atividades, talvez nós sejamos mais alienados. Nós podemos dizer que alguns indivíduos podem ser menos alienados do que outros indivíduos em certas circunstâncias. Mas, de qualquer modo, estamos falando de graus de alienação, né? De níveis de alienação. Então, nós, professores, também estamos submetidos a processos de alienação. Isso quer dizer que nem sempre nós temos clareza, como deveríamos ter, do que é a tarefa do professor, né? E como a tarefa do professor se conecta com um processo mais amplo de posicionamento em relação à sociedade na qual nós vivemos. E a pedagogia histórico-crítica defende, como eu já falei aqui, o posicionamento de que é necessária a transformação da sociedade, a superação da sociedade capitalista. E nessa perspectiva entende que a melhor forma de nós, professores, contribuirmos como professores para esse processo de transformação radical, de revolucionamento da sociedade, é socializando o conhecimento, para que ele deixe de ser propriedade privada. Então, nós, professores, precisamos desse engajamento nesse processo, nessa perspectiva de transformação social, para começarmos a compreender mais profundamente, mais claramente, o que é a nossa tarefa e qual a importância política, ética da socialização do conhecimento. Então, eu diria que é um processo que envolve tanto conhecer melhor o que caracteriza o trabalho educativo, a educação, e aí tem os embates entre as diversas teorias pedagógicas. É preciso conhecer as teorias pedagógicas, é preciso analisá-las criticamente, é preciso se posicionar em relação a elas. E tem também a análise das relações entre educação e sociedade, que a gente não pode desconsiderar nunca, né? Como a educação, como o trabalho do professor está inserido nas contradições, nas lutas existentes na sociedade. Caso contrário, nós acabaremos, né, aderindo à ideologia dominante, ao senso comum neoliberal, de uma forma acrítica e ingênua, e estaremos agindo, às vezes, sem ter qualquer intenção nesse sentido, nós estaremos agindo favoravelmente à classe dominante, favoravelmente à manutenção de uma sociedade profundamente injusta, que está alcançando níveis de destruição elevados, como eu disse, tanto da natureza como da vida humana. Então, há uma conexão íntima, sim, profunda, entre compreendermos o que é a especificidade do trabalho da escola e do professor, que, como disse o professor Saviani, é a socialização do saber sistematizado, e situarmos isso numa visão mais ampla de um processo de transformação da sociedade. Por isso que eu defendo que, se as pessoas querem adotar a perspectiva da pedagogia histórico-crítica, precisam também adotar a visão de mundo que está na base dessa pedagogia histórico-crítica. Não é possível, né, alguém realmente aderir à pedagogia histórico-crítica e não buscar estudar
para compreender a sociedade, o mundo, a vida, o conhecimento, na perspectiva filosófica que está na base dessa pedagogia, que é o materialismo histórico dialético. Em outras palavras, é o marxismo. Eu acho que dá tempo de fazer mais uma pergunta, professor. Essa é a última. Sim, ok. Podemos dizer que o ensino da burguesia, em termos culturais, é amplo? Ou também já está contaminado pela superficialidade? Eu diria que não há uma resposta única para essa pergunta, né? Porque é claro que há diferenças entre o ensino destinado às elites, à burguesia e a todo um extrato mais elevado de intelectuais, no sentido gramsciano da palavra, do termo intelectuais, né? A todo um extrato mais elevado de intelectuais que são necessários à continuidade da sociedade capitalista. Então, é claro que a formação dessas elites exige processos de escolarização qualificados, processos de escolarização que assegurem uma determinada apropriação dos conhecimentos, conhecimentos sobre a natureza, sobre a sociedade e assim por diante. Mas também no que se refere à educação das elites, né, há heterogeneidades, há diferenças, né? Porque tem a questão da própria lógica de mercado, da própria lógica econômica, né? Na medida que a educação é transformada em mercadoria, a mercadoria oferecida, ela pode ser de péssima qualidade, mas vem numa embalagem atraente, tem muita propaganda em cima e se apresenta então como sendo uma educação excelente, quando na verdade não passa de enganação, né? É o que acontece, por exemplo, com escolas privadas de qualquer dos níveis de ensino que usam a tecnologia para atrair os pais, para atrair os alunos. A nossa escola é moderna, é tecnológica, tem lousa digital, tem isso, tem aquilo, todo mundo tem computador, e blá, 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 blá. Bom, isso daí é uma fachada para dar um ar de modernidade, para dar um ar de século XXI, para enganar as pessoas de que aquilo seria uma educação realmente de qualidade, né? Agora, mesmo na educação das elites que tenha um certo nível de qualidade substantivo, ainda assim é claro que haverá que existirão lacunas, que haverá alienação nesse tipo de formação. Por quê? Por causa da questão da concepção de mundo, né? Porque ali se está trabalhando a partir de uma concepção de mundo que é fundamentalmente pró-capitalista, fundamentalmente travou. Vocês estão me ouvindo? Bom. Sim, professor, pode continuar. Okay. É que eu vi uma mensagem aqui, travou. Será fundamentalmente pró-capitalista, embora também possam existir, de uma maneira diferenciada, contradições na formação das elites. Contradições, né, até do ponto de vista ideológico, na formação das elites. Não dá para detalhar aqui que tipo de contradições seriam essas. Teríamos que entrar em discussões sobre conhecimento científico versus concepções mistificadoras da realidade e assim por diante, e o nosso tempo não permite. Mas eu diria, as contradições também acontecem na formação das elites. A formação das elites também, claro, carrega lacunas, carrega alienações, mas de uma forma diferenciada, né, daquelas contradições e daquelas disputas ideológicas que acontecem na educação pública, porque na educação pública o grande objetivo é impedir que as classes trabalhadoras tenham acesso ao conhecimento nas suas formas mais ricas e mais desenvolvidas.
Muito obrigada, professor Newton. Eu vou passar agora para o professor Paulo para a finalização da nossa conversa. Desde já agradeço. Professor Paulo. E agradecer a algumas pessoas especiais, principalmente o corpo docente desse curso. Hoje nós estamos com 11 professores, né, dando essas Paulo, aulas. você está com imagem, professor Paulo. Sem imagem? Sem imagem. Mas é um problema aí, porque aqui tá certo. Agora sim. Me colocaram. Então, queria agradecer a sua fala, também queria fazer alguns agradecimentos. Agradecimentos ao corpo docente, principalmente aos professores da universidade, os professores da EGOV, também da prefeitura, à Universidade Federal, que é, né, organizadora desse curso, e principalmente à Escola de Governo, a EGOV, da Prefeitura Municipal de Campo Grande, né, que não tem medido esforços nesses muitos anos no sentido de fazer com que chegue o melhor na nossa área de formação para os professores que fazem parte dos nossos cursos, né? E voltar àquela questão que eu falei no início, que as nossas aulas são momentos de sensibilização. E é na leitura que realmente a gente consegue se apropriar daquilo que tem de mais desenvolvido, do melhor que nós podemos ver aqui, né? Eu entrego, então, a palavra ao professor Newton Duarte para poder fazer as considerações finais e a gente poder encerrar essa etapa aqui. Então, aproveitando, já que o professor Paulo falou de leituras, né? Eu vou deixar aqui um link com vocês de uma página da internet na qual eu coloco textos meus, capítulos de livro, enfim, procuro disponibilizar, né, o máximo possível material para estudo, né, para leitura, que as pessoas possam, então, acessar mais facilmente, né, e, é claro, de forma totalmente gratuita. Então, tem aí essa página. Eu não sei se eu, colocando aqui, já reproduz para todo mundo, ou se vocês podem reproduzir aí para os participantes do curso. Fica, então, aí a indicação desse link, né? E tem também no YouTube o meu canal, que tem vários vídeos, né, de palestras minhas, né? Deixa eu, estou procurando aqui, peraí, o link certinho. Estou vendo, um momentinho, deixa eu só abrir aqui. Bom, eu vou... Espera um pouquinho aqui. Agora deu certo. Pronto, então tem aí o link de acesso aos meus textos, né, desse portal Academia, e tem aí o link de acesso ao meu canal no YouTube, que tem vídeos de palestras, então tudo absolutamente gratuito, sem propaganda, sem essas coisas, e que, então, também pode ser material de estudo, né?
Queria agradecer mais uma vez ao professor Paulo, a todos os participantes desse curso, corpo docente, enfim, a equipe técnica, a oportunidade de participar dessa atividade. Agradecer a todos vocês que estão assistindo hoje, né, uma sexta-feira à noite, estão despendendo o seu tempo para ouvir um pouco das ideias que eu trouxe aqui, e nesse sentido mesmo que o professor Paulo comentou, né? No sentido de sensibilizá-los, provocá-los para uma temática, para conceitos, para teorias, para ideias, então, para que aí vocês possam se aprofundar, recorrendo, lendo os textos, enfim, realizando debates. Muito obrigado, né? Recebam o meu abraço carinhoso e se cuidem e se protejam, né? Porque nós temos não só o Covid, né? Não só a pandemia, mas temos o obscurantismo. E aí, essa mistura entre pandemia e obscurantismo é uma mistura perigosa. Então, continuemos na luta, continuemos unidos, perseverantes e nos encontraremos em outras oportunidades. Muito obrigado, boa noite, bom final de semana a todos. Nós que agradecemos, professor Newton, em nome da Escola de Governo de Campo Grande, Luiz Alexandre de Oliveira, representada pela diretora Sônia Lira, agradecemos a presença de todos os participantes e dos professores, e uma boa noite.